Oi, gente, tudo bem? Como é que andam as coisas aí em casa? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a idade contemporânea. A gente já falou sobre a idade antiga, sobre a era medieval, a era da modernidade e hoje a gente vai falar sobre a ciência nos dias de hoje, na contemporaneidade. A primeira coisa que se modificou da idade moderna para a idade contemporânea é o fim do cientificismo. O que é esse cientificismo? Na idade moderna, tudo tinha que ser explicado através da ciência, ela era a única e absoluta, e tudo deveria ser matematicamente explicado, né? Se não através da matemática, através da física, ou seja, através de um mecanicismo, ou seja, através de coisas que poderiam se transformar em números, né? Mas daí, com a ciência contemporânea, através de duas grandes teorias, a primeira teoria, a teoria da relatividade, do Einstein, e a segunda teoria é a geometria não euclidiana, né? Essas duas teorias vêm acabar com o cientificismo, vem assumir que a ciência não consegue explicar tudo, né? Que ela não é um conhecimento absoluto e que ela tem suas falhas, sim. Né? E é por isso que ela vem se transformando ao longo dos anos. Então foi, na verdade, uma crise de legitimidade da ciência, crise de uma fundamentação teórica em si, né? E quando essa crise acontece, a ciência passa a ser uma representação da realidade e não a realidade em si, né? Porque se eu falo que é uma representação, quer dizer que é um ponto de vista da realidade, é um canal de observação daquela realidade, né? Algo comprovado, sim, não necessariamente exatamente. A gente pode provar coisas qualitativamente, né? E ela passa a ser questionada, e muito bem questionada, né? Ela passa a ser corrigida, ela passa a ser substituível, ela passa a estruturar coisas que não são verdadeiras até o infinito de uma vida. Então, o principal da ciência contemporânea hoje é o questionamento. É questionar, porque quanto mais a gente se questiona, mais próximo da realidade a gente está. A gente está realmente na realidade? Não sei. A gente nunca vai saber se está dentro de uma realidade pura e absoluta. O que a gente sabe hoje é que quanto mais busca-se, quanto mais questiona-se, mais fácil de estar perto da realidade. Ai, Tati, mas como eu vou saber que eu tô realmente próximo da realidade? Quando eu vou saber que aquilo realmente é uma certeza? Né? Nunca. A gente nunca vai saber se é uma certeza absoluta. Então, o principal é se questionar. É acabar de assistir uma aula e sanar as suas dúvidas e dali para frente, não tendo dúvidas, passar a questionar sobre aquele aprendizado que você teve naquele dia. Será que aquilo pode se modificar ou não? Bom, a ciência, então, ela é um conhecimento aprofundado. A principal teoria da contemporaneidade é a teoria do Einstein. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, ouviu em algum lugar, E igual mc ao quadrado, né? Primeiro a gente tem que definir assim, E é energia, significa energia. M significa massa e c ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. Então, quanto maior a energia,
maior a massa. A gente pode pensar assim, em um relógio. Pego dois relógios idênticos, da mesma estrutura de produção, de linha de produção, só que um está funcionando e o outro não está. Para o Einstein, a gente vai ter mais massa no que está funcionando do que o que não está. Porque o que está funcionando tem energia. Ele tem energia, por exemplo, de atrito entre os ponteiros e a base do relógio. Ele tem energia de molas que são pressionadas, então energia em potencialidade. E se comparado, já que aumentou a energia, o E, que é de um lado, vai ter que aumentar a massa que está do outro lado da equação. Então, pesando os relógios com balanças que são altamente estruturadas, a gente consegue ver que a massa do que está funcionando é maior que a massa do que não está funcionando. Mas é maior quanto, Tati? É muito, muito, muito pequena. Essa massa é muito pequena, entretanto é maior, né? A gente pode também pensar numa estrutura, por exemplo, dentro da energia, massa e velocidade da luz ao quadrado, a gente pode colocar que a luz, no ponto de vista do Einstein, é a coisa mais rápida que existe no mundo, né? Isso a gente pode ver como? Naquelas transmissões de televisão, quando eles vão buscar algum repórter para fora, que está em loco, em campo, para poder apresentar para a gente alguma outra notícia, que queiram colocar a nossa visão ali naquele momento, você pode bem ver que a imagem aparece antes, e a imagem está fundamentada na velocidade da luz, e aí o repórter fica assim, ó. E depois de um tempo, ele consegue ouvir o que a outra pessoa está falando lá do estúdio e começa a apresentar o que está acontecendo naquele local. Por que isso acontece? Porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então isso vai acontecer sempre. Sempre chegará a imagem antes e depois o som, né? Ele constrói a teoria da relatividade. E essa teoria, ela possui a junção de mais uma dimensão. Peraí, mais uma dimensão? Quais são as outras? Primeiro, a gente tem as 3 dimensões do espaço. Altura, largura e comprimento. São as 3 dimensões do espaço. Ele junta com essas 3 dimensões o tempo. Então, o tempo vai influenciar no comprimento, na altura e na largura. Como assim? Ah, tal lugar é longe? Vamos lembrar dos mineiros, né? Olha, Belo Horizonte é longe? Depende. Isso é muito relativo. Se você for andando de São Paulo, de São Sebastião até Belo Horizonte, essa distância vai ser muito longa, muito longa. Né? Agora, se você for de ônibus, essa distância vai ser menos longa que ir andando. Agora, se você for de carro, essa distância vai se reduzir ainda mais. Por que essa distância se reduz, né? Porque você gasta menos tempo. Então, o tempo, ele mexe com a estrutura das 3 dimensões do espaço. E se ele mexe com essa estrutura, tudo passa a ser relativo. Por exemplo, essa caneta aqui. Essa caneta tá parada ou está em movimento?
Você pode dizer assim pra mim, Tati, essa caneta tá em movimento, você tá movimentando essa caneta. Ok, você como observador vê essa caneta em movimento. Mas eu observando essa caneta, eu vejo essa caneta parada. O que tá mexendo, na verdade, é a minha cabeça e não a caneta. Então, até coisas em movimentos ou não movimento, essa relatividade entra, né? Tudo vai depender aí, nesse caso que eu mostrei da caneta, dependendo do observador. Quem está observando, de onde ele está observando, como ele está observando aquilo, né? A ciência passa a ser, então, relativa. Hoje, a gente tem algo que é muitíssimo interessante, que é a física quântica. O que a física quântica resolveu fazer, né? Os teóricos da física quântica. Ela resolveu quantificar a estrutura de um átomo. Então você pega um átomo lá, a gente tem o núcleo do átomo e tudo que está ao redor dele, e o que está ao redor dele consegue ficar, formar um átomo e continuar ao redor dele por conta de energia. Né? Uma energia positiva, uma energia negativa, e as estruturas da energia fazem com que aquele átomo se torne algo consistente, que não se derreta aí pelo universo. Bom, para eles, tudo que tem no universo, ou quase tudo que tem no universo, é feito de átomo. Então tá, então vamos medir o que tem dentro, já que é física quântica, vamos quantificar o que tem dentro daquele átomo. Beleza. Dentro daquele átomo, eles passam a quantificar a massa do átomo. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Que existe mais espaço vazio, ou seja, estrutura de energia, do que massa dentro de um átomo. E se tudo é feito de átomo, quer dizer que a gente tem mais nada no mundo do que massa. Oi? Então a gente vive num mundo mais de nada do que de massa? Sim, sim. A física quântica prova que temos essa diferença do que a gente observa, né? Com isso, eu quero colocar aqui para a gente finalizar um questionamento. Bom, se eu estou pegando alguma coisa nas minhas mãos, será que essa alguma coisa realmente está tocando as minhas mãos? Ou existe um nada entre os meus dedos e essa presilha? Na verdade, existe um nada. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, você podia assistir um documentário de física quântica que chama Quem Somos Nós? Obrigada por hoje.